Quando a democracia se torna o caminho da escravidão. Você já imaginou o que aconteceria se uma figura como Lula fosse eleita presidente dos Estados Unidos da América? Pois é, parece impossível, mas pense bem, se a manipulação de massas chegou onde chegou no Brasil, por que não poderia chegar lá também? Esse é o grande risco das democracias modernas. Elas nasceram para dar voz ao povo, mas estão sendo usadas como ferramentas de dominação por políticos corruptos, por ideologias falidas e por sistemas que alimentam a ignorância coletiva. No papel, a democracia é linda. Na prática, ela se tornou um palco de ilusões, onde quem grita mais alto e mente melhor conquista o poder e o povo aplaude, acreditando que está sendo representado, quando na verdade está sendo usado como massa de manobra. O perigo da manipulação. A esquerda aprendeu uma coisa que a direita muitas vezes ignora. O poder não está apenas no voto, mas na mente de quem vota. Eles dominaram escolas, universidades, sindicatos, jornais, televisões e, mais recentemente, as redes sociais. Transformaram a mentira em verdade, a corrupção em virtude e a incompetência em causa social. E o povo, iludido com promessas, se ajoelha diante dos seus algozes, sem perceber que está financiando a própria prisão. Veja o exemplo do Brasil, um país com riquezas imensuráveis, um povo trabalhador, criativo, cheio de potencial, mas arrastado para o abismo por um partido que transformou o roubo em política de Estado. Durante anos, o PT se apresentou como o defensor dos pobres, mas na prática foi o maior explorador da miséria que o Brasil já teve. Usaram a fome como palanque, o assistencialismo como isca e o coitadismo como bandeira. Roubaram bilhões, corromperam instituições inteiras, destruíram empresas, manipularam o judiciário e ainda assim conseguiram transformar criminosos em heróis do povo. E tudo isso com o aplauso de uma parcela da população que, infelizmente, prefere um prato de comida hoje a um futuro digno amanhã. A máscara do populismo. Se Lula fosse presidente dos Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo entraria em colapso moral em poucos anos. Porque o populismo, quando chega ao poder, não constrói nada, ele destrói tudo o que já foi construído. O populista se apresenta como pai dos pobres, mas vive como rei. Fala de igualdade, mas divide o povo. Promete justiça, mas entrega vingança. E o que é pior, ele se alimenta da ignorância, da inveja e do ressentimento, os mesmos ingredientes que derrubaram impérios e destruíram civilizações ao longo da história. Na Venezuela foi assim. Na Argentina está sendo assim. E no Brasil vivemos uma versão disfarçada da mesma tragédia com toga, com imprensa militante e com um exército de inocentes úteis que gritam democracia, enquanto a própria liberdade morre diante dos seus olhos. A força invisível que ainda sustenta o mundo. Muita gente talvez não perceba, mas existe sim uma força invisível que impede o colapso total da humanidade. Chame de Deus, chame de destino, chame de equilíbrio universal. O fato é que algo ainda protege o mundo das mãos daqueles que o destruiriam sem piedade. Se não fosse por essa força, e em parte pela estrutura militar e política dos Estados Unidos da América, o planeta já teria mergulhado de vez no caos total, dominado por regimes autoritários, comunistas e ditaduras travestidas de governo popular. Mas essa proteção tem limites. E a cada nova geração manipulada nas escolas, a cada novo jornalista vendido, a cada juiz covarde que rasga a Constituição para agradar o poder, essa força parece enfraquecer um pouco mais. A esquerda e o colapso da moral. A esquerda, no mundo todo, prega liberdade, mas o que entrega é controle. Fala de justiça social, mas pratica injustiça seletiva. Fala de direitos humanos, mas cala quando o direito é de quem pensa diferente. Eles defendem o aborto, a ideologia de gênero, a destruição dos valores cristãos e da família, porque sabem que um povo sem fé e sem família é um povo fácil de dominar. E quando a sociedade perde seus alicerces morais, qualquer coisa pode ser vendida como progresso, até mesmo a corrupção, até mesmo a censura. E assim, pouco a pouco, as pessoas passam a chamar o mal de bem e o bem de mal.
É a inversão completa de valores o plano perfeito para escravizar a humanidade em nome da liberdade. Conclusão: a esperança que resiste. O mundo precisa acordar antes que seja tarde demais. Não há liberdade sem responsabilidade, nem democracia sem verdade. Um povo que se deixa enganar é cúmplice da sua própria escravidão. E um país que entrega o poder a corruptos, mentirosos e manipuladores está cavando o próprio túmulo. Tomara que a força invisível que sustenta o equilíbrio do mundo continue agindo, porque se um dia ela se retirar, se um dia o mal tomar conta de todos os espaços de poder, então a humanidade conhecerá o verdadeiro significado da palavra escuridão. E nesse dia muitos entenderão tarde demais o que a Bíblia já advertia. Quando o justo se cala, o ímpio governa. E quando o ímpio governa, o povo geme.